gente, tudo bem? Eu me chamo Tatiana, eu sou uma brasileira morando aqui na Eslováquia. Então, bem-vindo ao meu canal se você não conhece. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência como au pair. Se você já viu o meu vídeo Como eu vim parar aqui na Eslováquia, deve saber que eu vim primeiro para a Holanda para ser au pair. Mas o que é ser um au pair? Então, au pair é um intercâmbio cultural, onde você vai trabalhar e estudar e você tem como função cuidar das crianças dessa família. Mas vale salientar que você não é uma empregada doméstica. Então, você vai cuidar das crianças e você vai fazer tarefas com relação às crianças, como cuidar das roupas da criança ou alimentar as crianças, mas você não vai ficar lavando casa nem banheiro, você vai fazer todas as coisas com relação às crianças dessa família. E aonde você pode fazer o programa de au pair? O programa de au pair pode ser feito em diversos lugares do mundo. Eu fiz para a Holanda e para ir lá você só precisa falar inglês, você não precisa saber falar holandês. Mas em outros países, por exemplo, como a Alemanha, algumas famílias já querem que você tenha um conhecimento básico de alemão. Podemos dizer também que alguns países têm como au pair trabalho ilegal para alguns brasileiros, então vocês precisam pesquisar para saber se esse país é legal ou não. Então, o país mais popular para esse programa é os Estados Unidos, que é como eu fiquei conhecendo sobre o programa. Entretanto, nos Estados Unidos você só pode ir até 26 anos. E eu já tinha 26 anos no ano que eu vim. Por isso que eu escolhi ir para a Holanda. E eu também gostava mais da Europa. Pensei na possibilidade de viajar a vários países. Então, deu tudo certo, casou perfeito. A minha idade já não era mais possível para os Estados Unidos e eu queria conhecer mais a Europa do que os Estados Unidos. Então, foi assim que eu escolhi o país. E cada país tem também uma idade limite. Você pode fazer dos 18 aos 30 anos, mas as regras dependem de cada país. Então, nós já sabemos que au pair é um intercâmbio cultural, você pode também estudar durante esse período. Você não é uma empregada doméstica, você vai trabalhar com as crianças e para as crianças, fazendo todas as coisas com relação apenas às crianças e não a família toda no geral. Sabemos que a idade é entre 18 e 30 anos e sabemos também que nem todos os países têm as mesmas regras, então vocês devem procurar o país que vocês querem. No meu caso é a Holanda, que eu vim em 2016 e fiquei lá até 2017, então eu fiz um ano de programa. Na Europa você pode ficar em alguns países até 2 anos, como eu sei que a Dinamarca você pode, mas na Holanda, até o presente momento, é só um ano que você pode ficar lá com esse visto. Então, quanto você gastaria para ser um au pair? Esse valor depende bastante. Eu diria que o processo todo custa em torno de 3 a 7 mil reais. Depende de onde você é no Brasil, se a sua família hospedeira vai te ajudar com alguma viagem, se você vai pagar a agência, se você tem carteira de motorista e também o lugar que você vai, se você vai para os Estados Unidos ou para a Europa. Como eu já tinha passaporte e a família pagou a minha agência, então você precisa de uma agência em alguns países para que você seja au pair. Você não pode simplesmente encontrar uma família e dizer que vai. Na Holanda você precisa ter uma agência e a taxa na época eu acho que era uns quase 90 euros, mas a família pagou. E eu paguei a minha viagem de Natal, que era a minha cidade, até a Holanda e a minha família me restituiu metade desse valor. Então também depende do que você vai conversar com a família e o acordo que vocês vão fazer. Não é toda a família que faz isso, mas a minha família pagou metade da minha passagem. Então eu já tinha passaporte, não era um valor que eu precisava gastar. E eu também já tinha carteira de motorista, entretanto na Holanda não é comum você dirigir, porque você só pode dirigir na Europa durante os 6 primeiros meses com uma permissão internacional, mas as meninas que vão para os Estados Unidos geralmente precisam dirigir lá.
Na Holanda era tudo de bicicleta. Quais são os pré-requisitos para ser au pair? Você precisa estar na idade certa, você precisa falar inglês, principalmente se você for na Holanda, que é um país que as pessoas falam muito inglês e a gente não fala holandês, geralmente não é uma língua tão popular. Então, por exemplo, na minha host family, eles pediam um bom nível de inglês. Então, para isso, eles também procuram muito meninas que já fizeram o au pair nos Estados Unidos. A Holanda foi o único país que eu fiz o au pair, mas algumas meninas primeiro vão para os Estados Unidos, aperfeiçoam seu inglês lá e depois vêm ser au pair na Europa. Então você precisa falar, pelo menos, se não a língua do local. Por exemplo, na Áustria, aqui vizinho à Eslováquia, você pode ser au pair, mas você precisa também comprovar o idioma. Então é diferente da Holanda. Na Holanda você só precisa saber falar inglês e geralmente as crianças já falam inglês ou elas estão aprendendo e o pai e a mãe quer que você ensine para essa criança. Então você precisa ter um nível legal de inglês. Você precisa também comprovar que você tem experiência com as crianças. Você pode fazer trabalho voluntário ou ser professora. Por exemplo, eu era professora no Brasil. Eu trabalhei com jardim de infância, então eu tinha uma vasta experiência com crianças de idades diferentes. Então eu usei isso como a prova que eu tinha experiência para crianças, porque eles vão pedir as informações das crianças que você cuidou, ou do lugar que você fez o voluntariado, ou no meu caso, a escola que eu trabalhei. Agora que você já sabe mais ou menos um pouquinho o que é au pair, se você decidir ser au pair, você deve estar se perguntando: como eu faço para ser um au pair? Eu já sei que preciso de agência, mas como eu posso entrar em contato com essas agências e achar uma família? Eu vou falar um pouquinho do meu caso. Eu entrei no site que se chama Au Pair World, eu fiz o meu perfil lá, coloquei todas as minhas informações, fotos com que as idades que eu já tinha trabalhado com crianças, qual era o meu objetivo, tem várias informações lá e várias perguntas que eles vão fazer. E eu tive um self-match. O que é um self-match? Eu encontrei uma família e entrei na agência que essa família estava para poder ser au pair da família deles. Você pode já entrar em contato direto com a agência e daí vai criar o seu perfil na agência. E as famílias que estão nessa agência vão saber da sua existência, ou você pode encontrar uma família e entrar na agência deles. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei lá nesse site, deixei todas as minhas informações, comecei a escrever cartas para as famílias me apresentando, falando quando eu pretendia ir, como eu era, quem eu era. E depois disso, quando as famílias dizem: eu gostei do seu perfil, a gente fazia uma entrevista por Skype. Eu fiz 3 entrevistas por Skype, eu fiz uma com a mãe, uma com o pai e uma com a au pair passada da família, o que eu acho que é muito importante, porque geralmente nós nos deslumbramos, nós queremos e achamos que toda família é perfeita para nós, mas é um processo, você precisa realmente saber onde você está se metendo. Por isso que eu acho tão importante ter uma agência, porque você tem um respaldo. Se algo acontecer com você e você está do outro lado do mundo sozinha, numa casa de uma família que você nem conhecia até alguns meses atrás, e você não tem nada nem ninguém nesse país, a agência vai ser o responsável por você. Então eu fiz esses 3 Skypes com a família, nós decidimos por um sim, eu gostei deles e eles gostaram de mim, e então eu preparei todas as coisas para poder embarcar. Esse processo todo depende muito da época do ano, porque geralmente aqui na Europa as escolas começam em setembro, então é onde tem o maior fluxo de au pair, mas isso não quer dizer que você precisa exatamente estar naquele timing perfeito. Eu, por exemplo, vim em novembro, porque a au pair ia sair em novembro, a au pair anterior. Então isso vai depender. Tem algumas épocas do ano que o fluxo é maior e outras menores, mas isso leva tempo. Eu comecei todo o meu projeto de au pair em agosto de 2016 e eu embarquei em novembro de 2016, o que é, principalmente para a Holanda, algo super rápido. Geralmente as meninas
levam até 1 ano para conseguir uma família. Então, eu particularmente tive sorte. Quanto é o salário de au pair e quantas horas você trabalha? Então, isso também vai depender de cada país, mas na Holanda, que foi o meu caso, eu estou sempre falando do meu caso, vale lembrar, você trabalha 30 horas e você pode ganhar entre 300 e 340 euros mensais. Esse é o valor que se chama pocket money, que é como uma ajuda, não é um salário, mas a gente diz que é salário porque é o que nós estamos recebendo. Você recebe isso por mês, não é por semana. Nos Estados Unidos você recebe 200 euros por semana, 195,95, se eu não me engano. Se eu estiver falando o valor errado, eu vou deixar aqui escrito. Mas na Holanda é 300 a 340 euros por mês e você trabalha 30 horas semanais e isso vai ser de acordo com o schedule. Schedule significa cronograma, que você vai fazer com sua família. Então você pode trabalhar todas as manhãs ou todas as tardes ou um dia de manhã até de tarde e essas 30 horas vão ser computadas. Você não pode, não deve, não está na lei fazer mais do que isso. São 30 horas semanais na Holanda. Ok, essas são as informações mais ou menos gerais. Eu espero que vocês possam ter uma pequena noção do que é ser um au pair, de como ser um au pair e os primeiros passos para seguir esse intercâmbio. E você deve estar se perguntando, vale a pena ser au pair? Eu particularmente amei o meu ano de au pair. Tive muitos altos e baixos, como em qualquer momento da nossa vida, mas eu acho um intercâmbio muito bom pelo fato de ser barato, de você ter uma casa e alimentação inclusa, então você não vai pagar para isso. Eu gosto de crianças, então é um fato muito importante que você não vem para cá sem gostar de crianças, porque você vai estar com elas a maior parte do tempo. É um intercâmbio que lhe dá a liberdade de viajar, conhecer novas pessoas. E claro, como todo intercâmbio, você tem que pensar se isso é para você ou não, mas eu recomendo sim essa experiência de au pair. Mudou a minha vida, inclusive eu estou aqui hoje na Eslováquia, eu conheci o meu marido enquanto eu fazia o meu programa de au pair. E não somente por ter conhecido o Matei, mas também porque me enriqueceu muito. Eu acho que morar fora traz muitas vantagens com relação ao autoconhecimento. Você vive intensamente por 1 ano. Parece que foi uma vida, não parece que eu morei só 1 ano na Holanda. São experiências maravilhosas. Eu fiz ótimas amigas que eu levo no meu coração até hoje. Eu viajei para muitos países, conheci pessoas muito legais, visitei lugares inimagináveis e morei na Europa, que era um grande sonho meu. Então, se você acha que esse programa é para você, dê uma pesquisada, leiam. Tem muitas meninas aqui no YouTube que também falam sobre esse programa tão legal. Eu, infelizmente, não fazia vídeos na época que eu morei lá, mas posso fazer mais sobre esse conteúdo se vocês gostam dele. Deixem aqui comentários, se inscrevam no canal. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau!